Nono ano A e nono ano B, bom dia de novo. Bom dia, meus queridos, bom dia, minhas queridas. Ou boa tarde ou boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Gente, o professor Victor Eduardo está aqui de novo, na matéria de História, para falar com vocês a respeito desse final de segundo bimestre. Mais precisamente, para falar com vocês sobre as atividades que foram postadas por mim, na matéria de História, durante esse segundo bimestre lá no Google Sala de Aula. O vídeo de hoje é para trazer algumas resoluções a respeito daquelas atividades. Então, nós começamos com essa daqui. Essa daqui, como vocês podem ver, ela pedia para que vocês estabelecessem uma relação entre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ou seja, dizer o que uma tem a ver com a outra, né? Então, essa é a proposta da atividade. Recebi respostas muito bacanas ali, algumas, outras foram mais na descrição, ok, é válido, mas a ideia era tentar perceber como é que as duas se relacionam. Por exemplo, perceber o impacto, né, e a influência que elas tiveram, levando em conta o momento em que cada uma ali é estabelecida, né? A dos direitos do homem e do cidadão é da Revolução Francesa, a Universal dos Direitos Humanos é do momento em que termina a Segunda Guerra Mundial, ali no momento em que a ONU é criada. Então, esse é o impacto, vamos assim dizer, de ambas as declarações, e aí perceber como é que as duas estão de alguma forma ligadas. Então teve gente que teve respostas bem pertinentes. A ideia é perceber esse impacto, igual eu deixei aqui claro nos comentários. Então você que ainda não fez, se puder, acessa lá e faça, responda por favor. Depois nós tivemos essa, né? Imperialismo, resistência e conflito. Então nós temos essas duas imagens. A imagem A é essa que está mais aqui no cantinho, a B é a que está logo do lado dela. E perceber também de que maneira, né, elas estão relacionadas, essas duas imagens, né? De como elas se relacionam, levando em conta isso que falamos de imperialismo, colonialismo no continente africano, na África, na Ásia, na África e na Ásia. E aí a gente consegue perceber, por exemplo, que enquanto a primeira imagem representa potências europeias dividindo o continente africano, né, fazendo todo um loteamento, né, quem fica com qual pedaço, na segunda imagem nós temos uma representação dos povos do continente expulsando esses colonizadores, fazendo uma limpa, né, vamos assim dizer, retirando esses colonizadores do seu território. Então, do colonialismo para a descolonização, aí a gente consegue perceber como que se relacionam esses dois momentos, aí, essas duas imagens. Tá? E é nessa relação que está a resposta para essa atividade, conforme foi pedido lá no Google Sala de Aula. Depois nós tivemos essa atividade aqui, Guerra, História, Totalitarismos e Conflitos Mundiais, na qual vocês deveriam escolher algum conflito que está acontecendo na atualidade, pegar algum conflito acontecendo hoje, né, recentemente, em qualquer canto do planeta, e explicar sobre esse conflito, explicar quando é que ele se iniciou, em que parte do mundo ele ocorre, o que motiva a existência desse conflito, se tem algum número, né, estimado de mortes até o momento, identificar essas informações e trazer elas para essa tabela que está lá na atividade. Tabela essa que pode ser editada no Google Sala de Aula, ela está lá disponível para isso, ou que vocês poderiam fazer no caderno, tirar foto e enviar também, não tem problema. Então, alguns de vocês fizeram, outros ainda não. Vocês que ainda não fizeram, por favor, acessem lá e façam. Agora, sobre essa daqui, deixa eu comentar questão por questão do que está aí do lado para vocês. Então, temos essa atividade, né, sobre a Primeira Guerra, e temos essas questões. A primeira questão, segundo Lenin, o principal líder da Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial foi apenas um choque entre imperialismos. O que ele quis dizer com isso, certo? Então, aqui é importante entender que o Lenin ele destaca, por exemplo, como que o que motivou aquelas potências europeias a entrarem em conflito. E que entre as motivações estão as disputas de imperialistas, estão as disputas por territórios, a disputa por mercados, a disputa por maiores consumidores das suas indústrias. Então, são disputas que envolvem esse aspecto do imperialismo, né, da influência que essas potências europeias exerciam ou tentavam exercer ao redor do mundo. Por isso que, para o Lenin, essas disputas motivaram, sobretudo, que
aqueles países europeus, principalmente a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Itália, o Império Austro-Húngaro, enfim, entrassem em conflito como entraram na Primeira Guerra Mundial. Depois, a Península Balcânica já foi chamada de barril de pólvora da Europa, o que justificaria essa caracterização. E aí é que chama em conta, chama a atenção o fato de que aquela região, a realização dos Balcãs, a região dos Balcãs na Europa, é uma região de intensas disputas, de intensos conflitos, é uma região que até hoje, na verdade, vivencia ainda algumas disputas. Então, se é uma região de bastante conflito, não é à toa que ela receberia um nome de barril de pólvora. Então, é pensando nisso que a questão 2 aí propõe essa reflexão para ser respondida. Nessa 3, tem que comparar essas afirmações, afirmações sobre essa participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e identificar quais delas estão corretas, se são todas, se são nenhuma, se é a 1 e a 2, a 2 e a 3, a 1 e a 3, sei lá. E aí comparar o que cada uma diz para responder isso. E aí logo na sequência, a mesma atividade, só que nós temos aí a questão 4, isso aí, a questão 5, e aí a questão 4, sobre o Tratado de Versalhes, o que podemos afirmar? E aí leva em conta qual foi o papel do Tratado de Versalhes, principalmente por que esse tratado representou ali, como representou na história, uma humilhação, vamos assim dizer, para a Alemanha e para a Itália, mas principalmente para a Alemanha, na derrota da Primeira Guerra Mundial. Então, pensando nesse aspecto, qual dessas afirmações que está aí na 4 melhor explica, melhor representa o que foi o Tratado de Versalhes? Aí é identificar e responder. Assim como na 5, a Primeira Guerra ela é muito conhecida pela essa questão das trincheiras, portanto, responder o que seriam, Qual dessas alternativas melhor explica o que era uma trincheira? Isso já foi falado várias vezes, eu já tive aula aqui na escola explicando as trincheiras, eu já fiz aula ao vivo com vídeo, explicando também a respeito. Então, não tem muito para onde correr, dá para identificar aqui tranquilamente o que seriam essas coisas das trincheiras, certo? Essa daqui já tem a ver com a questão da Palestina, que basicamente nos pergunta o que você sente, o que você percebe ao ver essa imagem aí, que é um mapa bem famoso explicando sobre os assentamentos judeus, os assentamentos israelitas na região da Palestina, depois a criação do Estado de Israel e como que isso se desenvolve até os dias de hoje. Então a ideia era você, ao analisar essa imagem, ao analisar até o textinho que eu deixei lá sobre essas disputas Israel e Palestina e explicar a respeito. Então, está aí mais uma vez a informação, as considerações para que você possa chegar numa resposta que de fato explique o que você sente, o que você entende a respeito e poder colocar lá na atividade, por favor. Depois tivemos essa daqui, essa atividade sobre a Carta da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, traz em síntese muito do que deveriam ser, do que são ou deveriam ser, os direitos de qualquer ser humano no nosso planeta. Então, a ideia era encontrar imagens que pudessem representar o que traz de informação nos seus artigos. Então, eu deixei lá um exemplo do que fazer e recebi já algumas respostas. Aqui eu destaco essas duas, do Gustavo do nono B e da Giovana do nono A, ficaram muito legais. O Gustavo trouxe essa aí do Armandinho, da turma do Armandinho, num sentimento de fraternidade, de respeito, por isso que ele entendeu que essa imagem bate com o primeiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos, muito legal. E essa da Giovana, que fala sobre que ninguém deve ser escravizado, ninguém deve ser tratado dessa forma, ninguém deve estar submetido nessa condição. E essa imagem muito simbólica aí de romper os grilhões, romper as correntes. Então, Giovana e Gustavo, muito obrigado. Todos vocês que já mandaram lá também, muito obrigado. Se você ainda não mandou e puder, por favor, faça isso, acesse lá e realize a atividade. Por fim, você que está assistindo o vídeo e tem aí o espaço de comentários aqui no Google Sala de Aula, deixe aí o seu comentário, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, seu elogio, se for o caso, por que não? Pode deixar. Não deixe de acompanhar o que a escola divulga, por favor, nas redes sociais não deixe de acompanhar. Não deixe de realizar as atividades que estão pendentes ou mesmo as que ainda estão em prazo de entrega lá no Google Sala de Aula. Para essa semana eu não tenho
atividade nova para vocês. Aliás, para esse bimestre já não, são essas aí que vão ficar para o bimestre, então realize, por favor. Na minha matéria, essa semana não tem atividade nova, então vocês têm um pouquinho mais de tempo aí para realizar, no caso de vocês que estão, né, pendentes com atividades. Continuem acompanhando o que é divulgado no centro de mídias, tá bom? As aulas, as atividades, o que a escola pede para fazer na sede, de prova, online, essas coisas, continuem fazendo. E, por favor, sigam, respeitem as orientações, os protocolos de saúde, distanciamento, uso de máscara, higienização correta das mãos, para que continuemos combatendo esse problema que é a Covid-19. Além disso, tá bom? Deixar claro aqui que eu estou com muita saudade de todos vocês, espero logo poder vê-los aqui na escola, com segurança, com tranquilidade. Não deixem de entrar em contato de novo, tá? Repetindo, não deixem de entrar em contato caso precisem. Bons estudos para todos vocês, abraços, saudades, estamos juntos.